A posição de comando ou a posição de liderança é sempre algo muito difícil para alguém que não está 100% preparado, e é ainda mais difícil se for a primeira vez de uma pessoa, e esse é o caso de Obi-Wan Kenobi. Quando Obi-Wan Kenobi pegou Anakin Skywalker para ser o seu aprendiz, ele tinha acabado de se tornar um cavaleiro Jedi. Poucos dias atrás, ele ainda era o padawan de mestre Qui-Gon Jinn, mas quando Qui-Gon Jinn morreu, ele fez Obi-Wan Kenobi prometer que ia treinar Anakin como seu aprendiz. Qui-Gon Jinn ele sabia em seu coração que Anakin era especial e que o seu treinamento seria essencial. Mas os planos de Qui-Gon Jinn não deram certo, ele não conseguiu treinar Anakin e o treinamento do escolhido foi deixado para Obi-Wan Kenobi, um Jedi que era completamente despreparado. E Obi-Wan Kenobi ele percebeu claramente as dificuldades do comando, os desafios de ser um mestre em sua primeira missão com Anakin Skywalker. A história começa com a meditação de Obi-Wan Kenobi quando ainda era um padawan. A meditação ela é muito mais que forjar uma conexão profunda com a força. A meditação é ganhar conhecimento sobre si mesmo, uma forma de ganhar o controle sobre os seus próprios pensamentos e as suas emoções. A paz, serenidade, a harmonia, devemos dominar elas antes de querer dominar a força. Nos dias atuais, Obi-Wan se lembra de como meditar. E ao seu lado, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi ensina sua técnica de meditação e Obi-Wan pensa, Anakin continua sendo ótimo em seu treinamento. Ele é um padawan que faria qualquer mestre orgulhoso, pelo menos quando ele escuta. Mas Obi-Wan vem se sentindo estranho ultimamente. Ele não esperava que seria um mestre Jedi e teria um padawan tão cedo. E quando ele tivesse o seu padawan, ele esperava que mestre Qui-Gon Jinn ainda estaria junto com ele para dar as suas sugestões, os seus conselhos. Mas Obi-Wan sabe que é a força que traça o nosso destino. Mestre Tossan entrou no quarto onde eles estavam meditando e disse para Obi-Wan que o Conselho Jedi tinha uma missão. Alguns arqueólogos no planeta Dalamor descobriram um antigo holocron Jedi. Anakin, revoltado, perguntou se Obi-Wan ia embora novamente. Obi-Wan disse que não ia demorar, que era para ele retornar ao treinamento com os outros padawans com o Mestre Yoda. Voltar às crianças, Anakin disse. Anakin sempre soube que ele era muito mais avançado que as outras crianças. A força era muito mais forte com ele do que com os outros. Obi-Wan sabia disso, mas ele disse que não era o papel do padawan determinar o treinamento. Pesquisando nos arquivos Jedi sobre o planeta e a missão, Mestre Yoda se aproxima de Obi-Wan Kenobi. E curiosamente, o próprio Mestre Yoda sugere que Obi-Wan levasse Anakin junto em sua missão. Obi-Wan fica confuso. Ele não sabia se Anakin estava pronto para essa missão. Isso sem dizer que Mestre Yoda era um dos Jedi que rejeitaram o treinamento de Anakin Skywalker quando Qui-Gon Jinn o trouxe diante o conselho. Verdade, isso é. Mas a confiança de seu mestre nele, ele também precisa. Muito perigoso um Jedi mal treinado é. Para ele e para os outros. Se treiná-lo você deve, jovem Kenobi. Treiná-lo bem você deverá. Obi-Wan Kenobi escutou as palavras sábias de Mestre Yoda e levou Anakin em sua missão. Anakin estava feliz em novamente estar voando. E Obi-Wan Kenobi, ele pensava, talvez Mestre Yoda estava correto. Anakin Skywalker não deve ficar preso na Ordem Jedi. Ele não é um padawan comum, Anakin ele é especial. E o seu caminho, o seu destino, ele é muito diferente do meu próprio, Obi-Wan pensou. Mas ele temia, porque Obi-Wan no fundo ele sabia que ele era muito diferente de Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn desafiava o conselho, ele agia pela sua vontade própria. E Obi-Wan sabia que era diferente. Anakin então perguntou a Obi-Wan como era sua vida antes de ser um Jedi. Obi-Wan disse que não se lembrava, ele ainda era uma criança quando ele foi levado para ser um Jedi. Então você sempre foi um Jedi, Anakin disse. Obi-Wan disse que não, ele teve que passar pelo mesmo treinamento que Anakin agora passa. Mas Anakin sabia disso. O que ele quis dizer é que em seu caminho ele sempre foi destinado a ser um Jedi. Ele nunca foi destinado a ser um escravo como ele tinha sido. Talvez é por isso que o Conselho Jedi disse que eu era velho demais para ser treinado. Mas Obi-Wan Kenobi garantiu a Anakin que o Conselho ele está certo sobre muitas coisas. Mas o Conselho Jedi ele não é perfeito. E Qui-Gon Jinn o tinha escolhido para ser o seu aprendiz. Assim como ele escolheu a mim, disse Obi-Wan. Mas ele morreu. E aí você ficou preso comigo, disse Anakin. Anakin, isso não é o que... Não era o que Obi-Wan queria dizer.
Chegando no planeta, eles receberam boas-vindas e um alerta. Aparentemente, os piratas estavam loucos no tesouro dos Jedi, o Holocron, e estavam os atacando frequentemente. Obi-Wan então queria fazer isso o mais rápido possível, pegar esse Holocron e ir embora, tirando esse peso das costas desse povo. Anakin foi instruído para vigiar o local, enquanto Obi-Wan pegava o tesouro Jedi, o Holocron. Assim que Obi-Wan o pegou, Anakin chegou correndo, gritando. Os piratas tinham chegado, mestre Kenobi. Mas Obi-Wan Kenobi ia cuidar disso. Olá? Obi-Wan disse para os piratas. O que eu disse? Mais estrangeiros vindo ao nosso planeta somente para pegar as coisas de valor. Obi-Wan Kenobi se introduziu como Obi-Wan, Cavaleiro da Ordem Jedi. O nosso interesse, ele é somente histórico, disse Obi-Wan. E as nossas intenções em seu planeta são pacíficas. Mas isso não significa que não conseguimos nos defender, disse Obi-Wan. Os piratas correram em sua direção. Obi-Wan mandou Anakin se afastar e fez a festa com seu sabre de luz, eliminando todos os piratas com extrema facilidade. Mas Anakin Skywalker tinha sido capturado. A espada laser pela criança. Você não quer fazer isso, disse Obi-Wan. Com a força levantando as pedras, Obi-Wan o atingiu atrás da cabeça, nocauteando o pirata. Dentro da nave, Obi-Wan Kenobi elogiou Anakin Skywalker. Ele se comportou de forma admirável. Eu fiquei travado e fui capturado, disse Anakin. Anakin achava que estava pronto, mas ele não estava. Mas Obi-Wan disse que Anakin Skywalker, ele estava pronto muito antes daquela missão. E sobre a conversa anterior, quando Anakin achou que Obi-Wan estava preso com ele como seu aprendiz, era na verdade o oposto. Obi-Wan pensava que era Anakin que estava preso com ele como seu mestre. Obi-Wan pensava o quão poderoso era mestre Qui-Gon Jinn, mas ainda assim ele morreu para o Sith. E se ele, Obi-Wan Kenobi, não conseguiu salvar o seu mestre naquela época, como que ele conseguiria salvar um novo Padawan? Então nós salvamos um ao outro, disse Anakin Skywalker. Isso é o que mestre Qui-Gon Jinn iria querer. É verdade, disse Obi-Wan Kenobi. Eu posso não ser o mestre Jedi que Qui-Gon Jinn era, mas eu sou o mestre que Anakin tem, Obi-Wan pensou. E eu não o falharei novamente. Afinal, eu fiz uma promessa anos atrás. Depois desse acontecimento, a relação entre Anakin e Obi-Wan mudou drasticamente, como você pode imaginar. Talvez mais para Obi-Wan que Anakin. Depois disso tudo, Obi-Wan Kenobi, ele aprendeu a ter confiança, a não se comparar com seu antigo mestre. Sim, Qui-Gon Jinn era sábio, Obi-Wan sabia disso, mas todas as pessoas são individuais, todas as pessoas são diferentes. E talvez o mestre que Obi-Wan Kenobi precisava quando ele era um Padawan não é o mestre que Anakin precisa agora que ele é um Padawan. No caso de Anakin, ele teve a vantagem de agora ser mais confiado pelo seu mestre e frequentemente passou a ser levado em missões, mas a gente vê até mesmo na série de Obi-Wan Kenobi nos flashbacks como o Anakin Skywalker, ele nunca parou de pensar como o melhor, ele nunca parou de exigir mais, querer ser mais. Mas o que você acha? Será que Mestre Yoda e Obi-Wan Kenobi estavam errados em querer levar Anakin em missões tão cedo? Será que Anakin Skywalker tinha que ter aprendido a ter paciência primeiro? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, seja sábio, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.